Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Enquanto os irmãos estão sentando, cada um no seu lugar, vamos estar louvando ao nosso Deus neste momento. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Coloque a sua vida agora nas mãos do Senhor, a sua semana, que Deus possa estar assim direcionando os corações de cada vida que está aqui nessa noite. Comece a orar e interceder a Deus para que Ele venha habitar em nossos corações a cada momento. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Aleluia, Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Senhor Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Deus. Deus, toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado a ti, ó Deus, porque o Senhor é Deus único e fiel. Por isso eu te agradeço, meu Pai, pelo teu povo reunido aqui nessa noite, ó Pai. Deus esteja abençoando cada vida que adentrou estas portas, meu Pai. Que a tua graça e a transformação do teu Espírito Santo esteja sobre cada vida nessa noite. Pai, conduza este culto conforme a tua vontade, meu Pai. Que não sejamos nós, mas que seja o teu Espírito Santo agindo neste lugar. Tudo que for feito aqui, os louvores que for entoado, meu Pai, a palavra que for lida nessa noite, que seja
assim orientado pelo Teu Espírito Santo, meu Pai. Abençoe o pregador, os tocadores, todo o ministério de louvor. Toma nas Tuas santas mãos, ó Pai. Aqueles que estarão participando com suas oportunidades para louvar ou para ler a palavra, Senhor, que seja abençoado por Ti, ó Deus. Eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradeço pela Tua fidelidade para conosco, meu Pai. Dê-nos uma semana abençoada, meu Pai, que a cada minuto, cada segundo das nossas vidas, que seja abençoado por Ti, ó Pai. É o que eu Te peço agora e Te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos estar assim abrindo as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse 3, do verso 7 ao verso 13. Os irmãos vão estar aqui acompanhando, então eu vou ler os versos ímpares e os irmãos lerão os pares. Sexta carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. E eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para que Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu vou estar lendo aqui uma pequena reflexão sobre esse texto, que eu achei muito importante, que fala: em Cristo é que somos fortes. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. É o versículo 12 que nós lemos. A igreja em Filadélfia, ao que tudo indica, era uma igreja pequena e sem muita força local. Isso não fazia, contudo, menos importante ou menos incapaz. A palavra de Cristo traz algumas mensagens bem específicas àquela igreja e que falam nossos corações ainda hoje. Jesus é o Senhor absoluto de todas as coisas, primeiro tópico. O segundo tópico, mais importante do que a força e influência, é a nossa fidelidade a Deus. Terceiro tópico, ouvir Deus hoje resulta em segurança para o futuro. Filadélfia, que significa em grego amor fraterno, não apenas conhecia a orientação de Deus, como obedecera, perseverando na fé. O resultado disso é que Cristo promete protegê-la diante da provação que seguiria. Nada se compara aos frutos da obediência a Deus. A última orientação que aqueles irmãos recebem é de conservarem a fé que eles têm. Esse é um desafio cada vez maior para nós, numa realidade sempre mais secularizada, que relativiza os valores bíblicos e nos empurra cada vez mais para longe de Deus. Independentemente da nossa força, capacidade e habilidades,
Deus é quem trabalha por nós. Perceba que Ele é o Senhor e Ele é quem trabalha por nós. A iniciativa é divina e o realizar também. O próprio Deus fará daqueles que permanecerem fiéis uma forte coluna no templo de Deus. Amém. Então, nós louvamos a Deus porque nós somos vencedores através de Cristo Jesus. Neste momento, eu vou estar assim passando a oportunidade para o Ministério de Louvor. Ministério de Louvor, salve a igreja com a graça e a paz. Amém. Com aquela mesma alegria que a gente estava hoje à tarde na Fazenda de Ferreira, a gente vai continuar adorando ao Senhor aqui, amém? Eu peço que todos coloquem de pé e nos ajudem nesse louvor, amém? Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras, enfim, esse é o Senhor, e dizes palavras de amor, de esperanças, enfim, no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou que é famoso, yeah. A igreja é bem lindo. Eis-me aqui. Eis-me aqui e outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança, ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, yeah.
igreja bem baixinho. E me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, yeah. Eu quero ver, eu quero vestir as roupas da santidade e mergulhar nos santos dos santos. Tenho sede de Deus, eu quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. A igreja bem linda para o Senhor. O meu melhor eu quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Santos dos
Santo, tenho sede de Deus. Vem me envolver, tua face eu quero ver. Eu quero vestir as roupas da santidade e derramar nos santos dos santos. Tenho sede de Deus. Eu quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Eu quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Amém? Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando o ministério de louvor, que Deus possa estar usando cada dia mais. Neste momento, nós vamos estar orando mais uma vez. Logo após, o irmão Omíris estará com a oportunidade. Eu gostaria de pedir à irmã Alda que estivesse orando ao Senhor neste momento. Amém. Saúde a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Pode soltar, irmãos. Eu te amei, porque me amaste assim. Nós nos amamos sim, por teu querer. Sou o Senhor, feliz por teu amor. Ó Jesus, Salvador, Redentor, és meu mestre e meu rei. Aleluias, dou ao rei. Aleluias, Jesus é meu rei. Mesmo assim, vou te amando sim, e teu escravo sou, és meu Senhor. Após a ti, da tua herança, ó Rei, em tuas mãos entreguei minha vida, meu ser, meu viver. Aleluias, dou ao Rei. Aleluias,
ocupado, tá bom? Glória a Deus, o Senhor continue abençoando e usando a vida do irmão Amires. Neste momento eu quero agradecer a cada irmão que saiu dos seus lares para estar aqui, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E também a você, visitante, que veio aqui nessa noite para prestar culto ao Senhor. Que o Senhor esteja abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Está conosco ali a mãe do nosso irmão João Vitor e as suas tias, Cristina e Cristiane. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Val, também irmão de Dila. Deus abençoe a sua vida. Tem Loi, que está sempre aqui também nos visitando. Deus abençoe Loi com seu sobrinho. Não sei se tem mais alguém. Quem tiver da... Leane já é da casa, né, Lé? Glória a Deus. Que Deus esteja abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Vamos falar todos juntos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e sinta-se à vontade. Nesse momento nós vamos estar convidando a MCM para estar louvando ao Senhor.
Apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hino. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, que o Senhor esteja abençoando grandemente a MCN. Nós vamos abrir os nossos cantores cristãos no hino de número 96. No momento deste hino, os irmãos que tiverem dízimos e oferta poderão fazer as suas entregas. Hino 96, deslumbrante. Esse hino é maravilhoso, né? Que fala a grandeza de Deus. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegarão a avistar, nem Adão
eu peço à irmã Dalva que esteja orando ao nosso Deus, agradecendo assim pelos dízimos e ofertas entregues ao Senhor. A irmã Dalva. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho uma oportunidade para alguém que quiser louvar o Senhor, logo após o Ministério de Louvor estar louvando. Se alguém quiser usar essa oportunidade, faz um sinalzinho que eu chamo logo após o Ministério de Louvor. Amém? Mais um. Que os irmãos possam colocar de pé novamente. Separar, e mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. E mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, e teu amor não muda. Se o choro dura a noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse me abalar. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra
Eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere. Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Pode continuar de pé, irmãos. Mais uma. Vamos dizer o quanto Deus nos ama e quanto a gente também ama Ele. Amém? Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Ele
O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. E oh, Ele me amou. E oh, Ele me ama. Ele me amou. E oh, Ele me amou. E oh, Ele me ama. E Ele me amou. Vamos dizer que Ele nos ama. Me ama. E Ele me ama. E Ele me ama. E Ele me ama. Me ama. E Ele me ama. E Ele me ama. E Ele me ama. E somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos dá a redenção. Se a graça é um oceano e estamos afogando, e o céu se une à terra com um beijo apaixonado, meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento quando penso que Ele me ama. E Ele me ama. E Ele me ama. E Ele me ama. Me ama. Ele sempre nos amou e continuará nos amando. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que o Senhor continue abençoando grandemente o ministério de louvor. Irmão, que eu falei da oportunidade. A gente está sentindo falta do Grupo Moriá, né? A irmã Marta vai estar louvando ao Senhor. O Grupo Moriá vai louvar o Senhor hoje? Se for, logo após a irmã Marta. Enquanto a irmã Marta chega, eu vou estar passando aqui para os avisos. Graça e paz, amém? Só avisar a MCM, amanhã o nosso ciclo de oração vai ser na casa de Goi. Goi é a mãe de Edilã, aqui na rua, aqui, perto do PO, aqui, certo? A rua da casa de Meinha.
Então, as irmãs estejam ali amanhã. A irmã Lourdes, viu, irmã Lourdes? Que vai estar responsável amanhã lá para estar fazendo o ciclo de oração junto com as irmãs. Na terça-feira estaremos aqui com o culto de oração, encontro dos adolescentes. Temos sentido falta de alguns adolescentes aqui na terça-feira, então venham, estejam aqui, né, aprendendo, crescendo no conhecimento da palavra e orando também. Amém? Na quarta-feira, MCM, nós estaremos aqui com estudo, a irmã Jusce, que vai estar trazendo estudo na quarta-feira, e teremos ensaio. Eu estaremos ensaiando também as irmãs que vão para... Na quinta-feira estaremos indo para a Igreja Batista Manancial, ali em Jiquié. E aniversário da MCM, recebemos o convite, foi um convite assim, a gente recebeu nessa semana, então a gente não divulgou muito, e o ônibus já está cheio, infelizmente, né, algumas irmãs, assim, a gente já lotou o ônibus. Então, assim, mas na quinta-feira estaremos saindo daqui às 18 horas, pontualmente, tá certo? Então, não cheguem 18h05, nem 18h10, cheguem 18 antes, 10 para as 6, já estejam aqui para a gente estar se organizando. Nós vamos estarmos ali juntos, junto com as irmãs ali da Igreja Batista Manancial, né? A igreja ali onde o pastor Cristiano pastoreia. Amém? Estaremos juntos aqui. Então, já estou alertando já as irmãs, né, para tomem banho cedinho, se arrumem cedo para estar aqui no horário para a gente estar saindo, tá certo? A gente vai pegar a pista, não sair muito em cima da hora para ir chegar lá com tempo também, né? Para a gente não chegar e já ter começado o culto. Então, não é de bom tom também, tem que chegar antes do culto começar. Então na quarta-feira estaremos passando, dando uma ensaiada também, no louvor que a gente vai estar cantando lá. E na quinta-feira estaremos indo ali, estar junto com as irmãs ali, festejando, né? Adorando o Senhor e celebrando ao Senhor por mais... Nós iremos com a blusa nova da MCM, a parte de baixo preta, tá certo? Já avisei desde quarta-feira, então, é a blusa nova da MCM e a parte de baixo preta. Já foi avisado já, estou só passando aqui. Amém. Salve os irmãos, com a graça e a paz do Senhor. Amém, irmãos? Fiquei meditando no canto sozinha, pensando em tudo que me aconteceu, em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as vitórias que Deus já me deu. Eu vejo em mim tanta fragilidade, fraquezas, defeitos que é de fazer dó. Deus olha pra mim também vê o mesmo, sabe que eu não passo de um pouco de pó, mas eu te amo, mas eu te amo. Fiquei pensando no que te daria, pelos benefícios que já recebi. O ouro do mundo não te pagaria, e como eu te daria o que pertence a ti? Não posso te dar o que já é teu, mas posso tomar uma decisão. Vou te adorar pro resto da vida, entregar pra sempre o meu coração. Sei que não mereço,
eu te amo. Mas eu te amo. Continue abençoando grandemente a vida da irmã Marta. E aí o grupo Moriá resolveu alguma coisa? Eles vão louvar o Senhor, logo após estarão orando e passando a palavra para o pregador da noite. Isso. Amém, irmãos? A gente não teve tempo de ensaiar não, mas a gente sempre tem uma bala na agulha, né? Atos. Bota aquela Atos, a última. Atos 2. Pode começar, pode colocar na... Vamos cantar? Chama aí. Essa banda dá trabalho para arrumar os instrumentos. É grande. E tem quem tá faltando gente aí, viu? Tem gente para entrar ainda mais no grupo aí. Vamos de pé. Estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração.
damos honra, te damos glória, teu poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder para sempre, amém. Então vem me servir, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh, Jesus, que honra. Vamos cantar mais um? Primeiro, Dani, maravilhoso. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor, tua glória, tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor, maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. E maravilhoso é tocar em tuas vestes. E maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. De novo. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. E maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Glória a Deus. Maravilhoso é poder te adorar. E maravilhoso é tocar em tuas vestes. E maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Vamos mais uma? Uma agora. Não? Valeu, irmãos. Obrigado. Irmãos, graça e paz. Amém?
Todo mundo alegre, graças a Deus, Deus tem nos abençoado. A causa de estarmos aqui é porque o nosso Deus é maravilhoso, amém? Nós, antes de lermos a palavra, só um aviso aos irmãos, a secretária tem que demitir. Vai ter demissão dessa secretária, porque não está completando os avisos. Tivemos hoje o culto administrativo, pela manhã, graças a Deus, culto regular. E de hoje a um mês, nós vamos ter o culto novamente com a eleição dos departamentos. Então, toda a igreja, irmãos, comece a orar para que você assuma um cargo na igreja. Não é a eleição estatutária que tivemos, é a eleição dos departamentos. Eleição de professor da EBD, de diretor da EBD, Ministério Infantil. Então, todos os departamentos serão eleitos no próximo culto administrativo. Então, os irmãos estejam no culto, estejam orando já pelo seu cargo que há de você assumir. E então, nós vamos estar juntos aqui, né, de hoje a um mês, que é o culto administrativo regular da igreja, não é culto extraordinário, é o culto regular. E vamos então estar elegendo os irmãos de departamentos para o ano 2026. O ano já acabou, então agora é orar, né, irmã Isabel? Está na condição. Os irmãos que tiveram hoje pela manhã viram a lição das oportunidades. Às vezes você tem a oportunidade e deixa ela passar. Talvez ela ainda aconteça uma segunda, mas talvez não aconteça. Então esteja na brecha, esteja na oração, esteja fazendo aquilo que é da vontade de Deus. Queremos também agradecer aos irmãos que estiveram hoje à tarde no culto de ação de graça ali na Manancial. Os irmãos, eu costumo falar que os irmãos não perderam. Quem não foi, não perdeu. Deixou de estar. Só deixou de estar lá com a gente para nos alegrar, para agradecer a Deus pela bênção, pela graça de Deus. E Deus continua nos abençoando, mas está à disposição. Eu sempre costumo dizer o que eu tenho, o que Deus me deu como mordomo. Eu não sou dono de nada, não tenho nada, simplesmente um mero gestor daquilo que Deus colocou sobre as minhas mãos. Mas está à disposição, qualquer irmão que queira ir lá. Já estava aí marcado um luau com o ministério, com o Moreá. Nós vamos estar uma noite lá. E os irmãos vão estar abertos para toda a igreja. Quiser passar a noite lá, fazendo barulho santo, vai estar à vontade. Então, vamos marcar esse dia de bênção ali, é só bênção. Então, né? E você está na parte que é ali vizinho, então está recebendo a bênção do mesmo jeito. Então, vamos estar juntos nesta data, né? Ainda esse ano, não é para o próximo ano, esse ano ainda. Nós vamos estar marcando uma data logo, para a gente estar ali numa noite de lua cheia, para ficar mesmo à vontade. Não tem vizinho para perturbar, não vai ligar para a polícia, eu tenho certeza. Vai, Bion? Vai não, está longe. Então, o vizinho mais perto deve estar, o vizinho mais perto está a 1.500 metros, que é o rapaz que trabalha comigo, está a 1.500 metros da casa, então ninguém vai perturbar, então pode fazer barulho à vontade. Amém? Graças a Deus por isso. Meus irmãos e amados, nós vamos estar lendo a palavra de Deus, lembrando um texto que eu talvez já tenha falado aqui hoje, esse ano as 2 vezes, mas é um texto que nós não podemos esquecer. Você, eu, nós tivemos um dia, um marco histórico na nossa vida, que é o dia que você encontrou Jesus. E tem coisas que nós não podemos deixar de lembrar, porque são datas importantes. O tão grande encontro que você teve com Cristo. E como foi o teu encontro? Como foi aquela ansiedade que você teve para chegar em uma igreja e dizer, hoje é o dia? Ou talvez aconteceu na igreja, aconteceu em outro lugar. O meu encontro com Jesus aconteceu na minha casa e eu simplesmente vim na igreja confirmar. Então a gente precisa ter a certeza e a garantia de que Deus, Ele é maravilhoso,
ele é tremendo, ele é magnífico, ele é esplêndido. Jesus, ele é. Por mais que as pessoas queiram falar algo, Jesus, ele é tremendo nas nossas vidas. E nós vamos ler um texto bem conhecido, já falei algumas vezes, Zaqueu, Lucas capítulo 19, versos de 1 a 10. Ele teve assim um encontro que as pessoas às vezes queriam que não acontecesse. Lucas capítulo 19, verso de 1 a 10. Zaqueu encontra Jesus, talvez de forma improvável. A multidão não queria, mas haveria um marco histórico na vida dele. Ele não era um qualquer, ele era pessoa de influência social elevada. Ele tinha um poder aquisitivo talvez melhor que muitos que aqui estavam. E ele então encontra algo que nos chama a atenção. Ele tinha a curiosidade de encontrar Jesus. Zaqueu tinha uma curiosidade tão grande que os irmãos vão ver no texto o que aconteceu. Talvez essa curiosidade tenha acontecido na minha e na tua vida. As pessoas vão para a igreja falando de Jesus. O que é esse? O que é que ele faz na vida das pessoas? E nós encontramos nesse texto algo assim que nos chama muita atenção. Muita atenção. Primeiro encontro. O primeiro encontro é ansiedade. O primeiro encontro é motivação. O primeiro encontro é coisa boa. E o texto nos diz, irmãos, pode continuar aí, sentados. Diz aí, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e ele era um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava. O que nos chama a atenção, subiu a figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa. E vendo, todos isso murmuravam, dizendo: quem entrará para hospedar, para ser hospedeiro de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, se alguma coisa tenho defraudado alguém. E restitui quadruplicando. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Senhor nosso Deus, fala aos nossos corações. Oh Deus, obrigado pela tua palavra. Sem a tua palavra, sem o teu agir nas nossas vidas, nós não somos nada. Obrigado, Deus, por esta igreja. Obrigado pelo encontro que tivemos contigo, Jesus. Dá-nos a tua paz, livra-nos do mal. Graças te damos pela tua palavra, mas fala aos nossos corações através dessa palavra. É o que lemos e oramos em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, encontro especial. Zaqueu encontra Jesus, talvez de forma improvável. As pessoas não queriam que isso acontecesse. Mas o que nos chama a atenção é a curiosidade de Zaqueu, porque ouviu falar desse Jesus. Zaqueu ouve falar de Jesus e ele fica então curioso para saber quem era este homem que estava fazendo a diferença no meio da humanidade. Talvez ele tinha ouvido falar que era o Filho de Deus, talvez ele tinha ouvido falar que era um profeta, talvez ele tinha ouvido falar que era um revolucionário, talvez ele pudesse ter ouvido falar que era um político influente,
Talvez Zaqueu deveria ter ouvido muitas coisas, mas com certeza ele ouviu falar que Jesus era poderoso, que Jesus tinha autoridade sobre a palavra de Deus, que ele fazia diferença na vida das pessoas. E aí então Zaqueu começa a perceber e ver a curiosidade na sua vida e o desejo de encontrar com Jesus. Talvez as pessoas ainda tenham esse desejo, a vontade, a ansiedade, né, de estar e encontrar Jesus. Mas o que nos chama muita atenção é que a multidão era muito grande. A multidão, mesmo sabendo de tudo isso, a multidão apertava. Ele não conseguia ver Jesus. O texto diz que Zaqueu era de pequena estatura, ele não era anão, mas era pequeno, a multidão era muito grande, ele não conseguia ver quem era esse homem. E então, diz a palavra que ele sobe a um lugar, ele corre para um atalho. Ele diz, provavelmente ele vai passar naquela rua, e eu vou para lá. E olha o que ele encontra, uma figueira, uma planta, uma árvore, que não era boa coisa. O texto diz que era uma árvore, uma figueira brava, talvez espinhosa, talvez algo que não era provável que ele pudesse subir, ou talvez difícil dele estar ali. Mas ele conseguiu estar sobre aquela figueira para encontrar com Jesus. Meus irmãos, e nós podemos então ver que esse encontro ele tem alguma sintonia de salvação. Esse encontro chama atenção. E a multidão então não queria que esse encontro acontecesse. E a palavra diz então que ele procurou então subir nessa árvore, porque a multidão não deixava que ele visse a Jesus. E ele correu, a palavra diz que ele correu adiante, né? Ele disse, é agora. Ele sobe a essa figueira brava e começa então a observar algo para ver quem era esse homem, porque Jesus haveria de passar por ali. Talvez nós, eu, você, nesse dia tão especial de encontrar Jesus, a ansiedade, a vontade, o desejo, né? Talvez não fizesse isso. Zaqueu então ele diz que ele fez com que a multidão parasse, porque naquele momento que Jesus estava passando por ali onde Zaqueu estava, Jesus para e olha para cima. Jesus para e olha para cima, porque ali havia um homem que precisava de Jesus. E o que Jesus fala, o que Zaqueu não imaginava. Às vezes nós paramos diante de alguma situação, nós não percebemos a preciosidade que temos para com Deus. Zaqueu era precioso para Jesus. Jesus conhecia Zaqueu de todas as formas. Zaqueu não imaginava na vida dele que Jesus iria falar o nome dele e convidar ele que depressa deveria descer daquela árvore. Talvez muitos ainda estão em cima das árvores. Quantas vezes Jesus tem falado para muita gente, desça depressa desta árvore, porque hoje eu venho pousar na tua casa. A palavra pousar hoje para nós é no coração, é na vida, é na alma, é estar juntos. Às vezes nós queremos deixar para amanhã, e os amanhãs da vida não te pertencem, não me pertencem, pertence a um só, que é Deus. Quantas vezes os homens fazem projetos, planos, né, de determinadas ações, mas às vezes não acontece no tempo do homem, porque o tempo é de Deus.
Quantas vezes coisas acontecem assim? Os homens fazem previsões, mas a execução de todas as ações são de Deus. Quantas vezes tem acontecido? Uma certa feita, aconteceu algo na minha vida com alguém que está aqui nesta igreja, nesta noite, que os médicos não tinham mais. Os médicos já tinham dado o veredito de que esse jovem, esse adolescente, só teria alguns dias de vida. Levanta aí, Rafa. Rafael. Eu entro um dia na casa. Vem cá, Rafa. Eu entro um dia na casa de Rafael. Morava. Toda a vida a gente foi próximo. E eu entrei e a mãe de Rafael estava desesperada. Rafa tinha crise terrível na situação que ele estava. E o que aconteceu? Luciene chorando, mas desesperada, tinha chegado do médico naquela noite, naquele dia. E eu cheguei, Luciene, o que está acontecendo? Meu filho, o médico, Rafa tinha mais ou menos 13, ia fazer 14 anos. E o médico já tinha determinado que Rafael não completaria os 14 anos. E eu também entrei em desespero. Pessoa próxima a gente, o médico já tinha, foi assim, Rafa, não completaria os 14 anos de vida, porque o médico tinha dito isso. Mas Rafa não tinha encontrado com Jesus ainda. Eu fiquei tão desesperado também naquele instante, que no outro dia, é um caso até de graça, né? De imediato, eu fiz o plano da Pax para Rafa. Hoje quem paga o plano de Rafa sou eu, da Pax, desde aquele tempo, desde aquele dia, porque o médico tinha determinado. Mas Rafa ainda não tinha se encontrado com Jesus. E graças a Deus, meus irmãos, o encontro de Rafa aconteceu bem depois. Então nós somos, às vezes, dentro de situações improváveis na vida, situações que as pessoas às vezes querem crer que a vida é da forma que Ele quer, o tempo é dele, mas há um Deus que determina o tempo certo para as coisas acontecerem. Zaqueu então estava, fica à vontade, Rafa. Zaqueu então estava naquela situação de desespero, de encontro, de estar com Jesus. E nós precisamos então estar, queridos e amados irmãos, sabendo que esse Deus que nós servimos é um Deus que abençoa, é um Deus que cura, é um Deus que salva, mas é um Deus que te conhece, é um Deus que me conhece, amém? Ele te conhece. Quantas vezes você não percebe, mas através da palavra dele, nós temos ouvido da palavra dizendo: sai daí que não é o teu lugar. E Jesus disse para Zaqueu: desce depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. Meus queridos e amados irmãos, Zaqueu desce depressa e começa então um reboliço tão grande na vida dele. E ele diz então: mas a multidão não queria que isso acontecesse. Mas eu quero te dizer uma coisa: Zaqueu teve atitude. Quantas vezes nós temos tido essa atitude que Zaqueu teve? Quantas vezes as igrejas de Cristo têm tido, as pessoas que têm sido convidadas por Jesus têm tido essa atitude de descer depressa e estar naquilo que Deus determinou para ele fazer? Na lição pela manhã hoje nós aprendemos o que aconteceu com Amós. Nós precisamos ter atitude na nossa vida para que Deus possa estar agindo e trabalhando mais e mais as bênçãos dos céus. É todos os dias, é como diz Atos, e todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que haveria de ser salvos. A nossa salvação está em Cristo, meus amados irmãos. Nós precisamos entender que a graça do Senhor nos basta, que a causa de não sermos consumidos é porque Deus é misericordioso, não é porque nós merecemos, não é porque somos bonzinhos e queremos estar sempre se aparecendo como alguns, mas que a graça do Senhor tem nos alcançado. Meus queridos e amados irmãos,
Mas a multidão murmurava. A multidão murmurava. Mas Jesus, porque sempre digo aos irmãos, no meio da multidão existia dois grupos. O grupo que seguia Jesus com veemência, com carinho, com intensidade, com vontade de estar perto. Mas tinha uma multidão também que perseguia Jesus para condenar, para acusar, para que as pessoas não seguissem. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela transforma as nossas vidas. Versículo 8: levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Atitude. Quantas vezes nós queremos, diante do que temos, auto nos valorizar pelo que temos, achando que somos donos de alguma coisa. Precisamos ter qualidade de vida, sim. Precisamos estar na vontade de Deus, sim. Mas Deus tem algo tremendo para as nossas vidas. Zaqueu então disse: se porventura eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais daquilo que desfraudei, daquilo que roubei. Então Zaqueu era um homem improvável. Talvez nós, Igreja de Cristo, precisamos sempre estar lendo passando nesses versículos, para que possamos entender que o que somos e o que temos vem do Senhor. Amém? A nossa vida pertence ao Senhor. Versículo 9 diz: e disse de Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quantas e quantas vezes as pessoas precisam de mim e de você para entender quem é Jesus. Talvez você não precise subir em uma figueira brava. Talvez as coisas são mais fáceis para você entender, mas às vezes nós colocamos dificuldade na situação. Talvez para entender quem é Jesus, você precisa passar por uma situação de desespero, de desconforto, de tantas outras coisas, que é a figueira que você está subindo. E Jesus está dizendo: desce depressa. Mas às vezes nós não queremos. Igreja de Cristo, nós precisamos entender mais e mais que esta palavra, ela é palavra de Deus. É o que nós entendemos nesta palavra. O que você entende do que Deus tem proporcionado na tua e na minha vida, é para que nós possamos cada dia mais não fazer como a multidão que murmurava, mas fazer como a multidão que cria, que abençoava, que estava sempre dizendo: estou à tua disposição para fazer a obra. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus, Ele é maravilhoso. Jesus Cristo, Ele é tremendo. A graça do Senhor tem alcançado as nossas vidas. Quem aqui hoje não foi abençoado? Quem se ousa dizer: eu não fui abençoado hoje? Só em você levantar pela manhã e olhar para a beleza deste mundo criado por Deus, você já é um homem, uma pessoa, uma mulher, uma criança, um adolescente grandemente abençoado. Então, a graça de Deus nos basta, meu irmão. Então, assim como Zaqueu ouviu: desce depressa, faz o mesmo. Talvez o amanhã, não, amanhã eu melhoro. Que melhor é essa? Amanhã, o amanhã não te pertence. A palavra diz que o amanhã pertence a um só, que é Deus. O nosso futuro tem que estar na graça do Pai. Amém? Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas e que possamos estar sempre orando. Orem e orem, porque a graça de Deus é sobre ti. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus, nós te agradecemos por este culto prestado a ti. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por cada irmão, cada pessoa que nos visitou nesta noite. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, derrama a tua graça, a tua misericórdia.
a tua unção sobre cada vida que aqui está. Nós queremos que essas famílias que aqui estão, Pai, sejam abençoadas. Ó Deus, que haja bênção dobrada sobre cada vida, que tenhamos uma semana na tua presença, Pai. Que nenhum mal aconteça sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade. Eu te entrego nesse instante, Deus, todas as famílias lafaienses nas tuas mãos. Esteja abençoando, Pai, para que nenhum mal, nenhum acidente, nada de ruim aconteça, mas que a graça do Senhor esteja sobre cada vida. Eu te entrego nesse instante, Pai, a nossa cidade de forma íntegra nas tuas mãos. Entrego o prefeito, os secretários, os vereadores, os policiais, Deus, todos os cantos, todos os setores públicos dessa cidade sejam abençoados, Pai. Nós queremos que o Senhor esteja agindo cada dia mais, para que essa bênção seja maior ainda em nossas vidas. Oh Deus, em nome de Jesus, eu te entrego esta igreja nas tuas mãos, e possamos estar orando juntos, em comunhão contigo, para receber tão grandes bênçãos, Pai. Ó Deus, obrigado por tudo, dá-nos a semana na tua presença, perdoa os nossos pecados, livra-nos do mal, Pai, porque tu é maravilhoso. Graças te damos por tudo, nós te oramos em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e que os irmãos estejam à vontade.